Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem compartilhando o tempo de vocês aqui no nosso Portal do José. Passadas as eleições, pelo menos o primeiro turno, muitas avaliações já foram feitas, nós fizemos algumas aqui também no nosso portal, mas existem muitos acontecimentos no mundo que têm impacto e terão impacto no nosso futuro aqui no nosso país, e muitos comportamentos do presidente da República e do governo brasileiro sinalizam também para coisas que podem acontecer aqui no nosso país. Antes que eu me esqueça, você que está se inscrevendo agora, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Se gostar dos nossos vídeos, dê joinha, isso ajuda a alavancar ainda mais o nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos, assista os nossos vídeos anteriores, sempre tem muita gente interessante aqui nas nossas lives também. E mande seus comentários para cá, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, então vamos retornar aqui ao nosso tema. Muita coisa acontecendo no mundo. Se a gente pudesse usar uma frase aqui muito utilizada por alguns lojistas diante de algumas situações de dificuldades econômicas, e se o mundo fosse composto por um tanto de lojas espalhadas por todos os cantos, a gente poderia dizer que nos Estados Unidos, uma loja, uma grande loja cujo dono é Donald Trump, teria na frente alguém com megafone dizendo: corram, entrem, liquidação, o patrão ficou maluco. O patrão amaluqueceu, como se diz em algumas regiões aqui do nosso país, né? E essa maluquice do presidente norte-americano, que a gente vai analisar agora, isso já contando com vários fatos que ele provocou nos Estados Unidos nas últimas semanas e outro que ele realizou a partir de ontem. A gente vai analisar aqui qual é o impacto disso no Brasil. Parece que os bolsonaristas, as pessoas que são da filial dessa matriz lá nos Estados Unidos, estão muito mais tocados e muito mais transtornados com a maluquice do dono da loja lá nos Estados Unidos. Então aqui a maluquice é muito maior, eles começam a enxergar que o dono da loja perdeu a direção e eles não sabem para onde ir, eles estão absolutamente baratinados, né? Como se um inseticida fosse jogado sobre baratas e eles estivessem tentando escapar dessa situação irreversível em relação à sanidade, em relação ao comportamento social, comportamento político. Aqui no Brasil, os desdobramentos, vamos começar aqui do Brasil, para a gente poder conectar com os Estados Unidos, ver que maluquice é essa. Esse pessoal do Terça Livre, todas as redes bolsonaristas, estão hoje desesperados porque o Oswaldo Eustáquio, uma dessas pessoas investigadas no mesmo processo de Alan dos Santos, esse que está aqui, foi preso novamente. Alan dos Santos conseguiu ir para os Estados Unidos. Mas o Oswaldo Eustáquio, ele é dessa corrente de pensamento aqui no Brasil que acha que a liberdade individual está acima da liberdade da sociedade. Acha que pode fazer qualquer coisa. Então vocês imaginem só, o cara está sendo investigado, tem uma tornozeleira eletrônica grampeada, né, no corpo dele, tem um impedimento de sair do Distrito Federal sem autorização judicial, e o que o cara faz? O cara sai sem autorização judicial e vai se meter em campanha eleitoral em São Paulo para tentar detonar a campanha de Boulos a serviço da campanha de Russomano, o bolsonarista da vez, né? É óbvio que isso não poderia dar certo, ele acabou sendo preso. Então essas pessoas, elas ficam absolutamente baratinadas diante da existência de uma coisa chamada lei, Constituição, ordem, poder judiciário. E eles estão vendo que o fato de ter um presidente da República que se conecta com eles nesse obscurantismo não é o suficiente para protegê-los. Então muita gente vai acabar indo para a cadeia ao longo desses próximos meses aí por conta desse tipo de comportamento. Então se explica muito essas pessoas estarem baratinadas aqui. Mas o que é que está baratinando os americanos lá nesse momento? O Trump declarou que vai retirar tropas do Iraque, do Afeganistão e da Somália. Gente, as pessoas do Partido Republicano, os homens mais endinheirados do Partido Republicano, os homens mais ligados aos lobbies da indústria armamentista, estão pulando, porque ao fazer isso, o Trump quer declarar nesse resto de governo dele que ele foi responsável pela pacificação no Oriente Médio. E vai competir então a Biden o ônus de jogar essas tropas de novo para dentro desses países. Então, o Banzé já está armado, o patrão ficou maluco. E mais do que isso, né? Hoje saiu uma matéria no New York Times, muito interessante, assinada por um jornalista chamado Thomas Mahler, né? Deve ter 2 páginas, né, no jornal impresso, porque o texto é muito longo, eu vou tentar disponibilizar para vocês, não sei se dá para todo mundo abrir,
Mas, enfim, é muito interessante porque ele fala do conjunto de pessoas que sempre esteve perto de Donald Trump e que foram para a cadeia, foram processados e continuam a ser ainda processados e ainda têm sentenças para serem prolatadas, né, realizadas lá pelo Poder Judiciário. E ele mostra o grande dilema que os americanos vão enfrentar a partir da saída de Trump do governo. Aliás, vários assessores de primeira linha de Trump já entregaram a rapadura, estão dando declarações que Biden ganhou as eleições, então isso torna as pessoas aqui em países como o nosso, que são seguidoras do trumpismo, né, mais desorientados ainda, porque eles estão falando em fraude, eles estão tentando contestar as eleições norte-americanas. É uma gente que tem esse nível de noção. Eles acham que aqui no Brasil eles conseguem influenciar alguma coisa, mobilizam as pessoas, né, e continuam a protestar contra o globalismo, contra a teoria conspiratória que está fazendo com que Trump perca o poder nos Estados Unidos e atinja o bolsonarismo e essa gente toda aqui no país também. Bom, mas essa matéria dá conta para a gente que depois de tantos processos envolvendo pessoas ligadas a Trump, o novo governo não tem como aliviar com o Trump. Isso já aconteceu com vários ex-presidentes. Vários ex-presidentes que tiveram uma situação aqui ou acolá, um ato de governo que poderia ser objeto de uma ação judicial, eles foram anistiados, vamos dizer assim. Mas se os americanos fizerem isso agora com Trump, eles estarão dando um recado que vale tudo na democracia norte-americana. Então, no final da história, ele avalia que não tem como Trump deixar de ser processado e processado em coisas cabeludas. Ele relata aqui que o perfil empresarial de Trump sempre fez com que ele utilizasse a lei a seu favor. As brechas na lei, a lerdeza de determinadas decisões judiciais, não é só aqui no Brasil que a justiça é lenta. Então ele acabou se envolvendo em muitas situações conflituosas nos Estados Unidos que vão eclodir agora. O fato dele se reeleger nos Estados Unidos seria mais um tempo que ele teria para que muitos crimes prescrevessem, mas isso, segundo diz aqui o Thomas Mahler, não irá acontecer. Então, Trump vai sofrer uma enxurrada de processos e depois de ele ter feito esse movimento aqui de bater de frente com a indústria bélica norte-americana, de achar que pode declarar a paz no Oriente Médio sem nenhum tipo de responsabilização, aí é que a chapa dele vai ficar mais enrolada ainda. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós já avaliamos aqui que o bolsonarismo foi um grande derrotado nessas eleições, mas nós sublinhamos também que se tem uma coisa que passou intacta, incólume pelas eleições municipais, foi o modelo econômico do nosso país. As situações que dizem respeito à nossa economia, ao emprego, às questões estruturais do nosso país, essas não serão tocadas pelos novos prefeitos, porque eles não podem, eles não têm competência, não têm poder, não têm dinheiro, não têm orçamento para tocar nessas questões fundamentais. Só para ilustrar um pouco, gente, ontem eu recebi uma ligação de um ex-funcionário nosso, lá do Lapa Café, porque ele já terminou o seguro-desemprego dele e ele estava ligando para saber se a gente vai voltar com a empresa, enfim. Agora não dá para a gente reabrir a empresa, a situação ainda está muito complicada. É impossível, a gente não teve apoio nenhum do governo, o governo teve uma dificuldade, uma lerdeza muito grande para atender os micro e pequenos empresários, né? Então a gente, prudentemente, a gente fechou e não abrimos mais, indenizamos todos os funcionários, enfim. Mas o que denota isso? É que muita gente já começa a ficar na iminência de não ter renda alguma. E o governo federal tem uma área econômica que só está preocupada em fazer negócios para magnatas, para grandes grupos econômicos. É privatização, privatização, privatização. Existe um grupo de brasileiros que ganha dinheiro na especulação, em bolsa, nos mercados, enfim. Então essas pessoas se nutrem desses movimentos, mas o resto da sociedade vai ter muitas dificuldades daqui para frente. E hoje, a gente vendo o comportamento do presidente, ele numa conferência lá dos BRICS, no momento que ele foi fazer o discurso, ele saiu com várias pérolas que mostra exatamente que o discurso não foi feito por ele, porque o discurso estava bem organizado, sem nenhum tipo de erro, né? Estava bem conexo, né? Mas era um discurso que parecia ter sido enviado por Trump.
porque é o mesmo discurso de Trump em relação aos órgãos multilaterais. E vejam só o que vai acontecer. O Bolsonaro aqui ele atacou a Organização Mundial da Saúde e fazendo um discurso até refinado, né, pro padrão dele. Vamos acompanhar esse trechinho aqui, vamos lá. Também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas. É preciso ressaltar que a crise demonstrou a centralidade das nações para a solução dos problemas que hoje acometem o mundo. Aí ele foi falando, atacou o multilateralismo, que as nações não podem ficar presas a grandes grupos, que não podem estar se fazendo entidades, enfim, foi fazendo esse discurso. E o que a gente viu nesse domingo, enquanto o Bolsonaro está nessa agenda norte-americana? O mundo está se organizando para criar seus próprios mecanismos. Então, nesse final de semana, 15 países criaram uma organização multilateral de livre comércio. É a RCEP, é uma associação das nações do Sudeste Asiático. Sabe quem é que faz parte dessa associação? China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, enfim. No vácuo deixado pela política expansionista norte-americana, a China e os países asiáticos, inclusive pegando aliados dos Estados Unidos, o Japão, Austrália e Nova Zelândia, estão fazendo um grande bloco, estão se organizando, estão fazendo transações entre eles cada vez mais interessantes para seus países. Enquanto isso, aqui no Brasil, o nosso presidente, que é uma espécie de gerente do patrão que ficou maluco, está também maluco aqui no nosso país, deixando os seus seguidores também amalucados e, pior de tudo, né, o nosso país nessa situação toda. Então, gente, compete a nós aqui resistir até 2022, como eu já comentei com vocês. Se o presidente sair antes, a gente vai ter o infortúnio de ter esse vice que tem o mesmo tipo de filosofia econômica de Paulo Guedes. A gente não vai conseguir libertar o nosso país dessa escravidão econômica. Então, a gente tem que lutar para que em 2022 todas as forças políticas que estão se organizando a partir dessa eleição de 2020, que elas consigam oferecer uma alternativa, um programa transformador do nosso país, da nossa política econômica, da forma como a gente enxerga essas situações todas, para que a gente se livre de uma vez por todas desse tipo de gente que nessas eleições ficou reduzida ao seu tamanho exato, o tamanho da mediocridade, o tamanho da loucura, o tamanho da insanidade perturbadora da sanidade geral da nação. Gente, o programa foi mais curtinho hoje em relação a outros, né? Muito obrigado mais uma vez. Mande seus comentários para cá. Até o próximo programa. Tchau.